sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Compartilhando. Eu sou Evelyn e estou muito feliz com a sua companhia. Se você está chegando agora aqui no canal, já não perde a oportunidade. Se inscreve aqui com a gente e acompanha a nossa jornada. Nós temos aqui várias resenhas literárias, tags, lives, sprints, leitura coletiva, ou seja, de tudo um pouquinho para contribuir com o seu lazer, trazer um pouquinho mais de cultura e também proporcionar momentos de aprendizado, de conhecimento de novas culturas, porque o livro é uma janela aberta para o mundo, não é mesmo? Então, esse é um dos propósitos do nosso canal, por isso que nós dizemos sempre de que compartilhar é multiplicar. Depois da nossa vinheta, eu conto que livro eu trouxe para vocês hoje. E vamos hoje então conversar sobre um livro bastante enigmático, pelo menos eu fiquei muito curiosa quando eu li o título desse livro, e ele tem assim vários detalhes bem interessantes. Hoje nós vamos conversar sobre Fahrenheit 451, um livro, um clássico escrito por Ray Bradbury. É um livrinho fino, olha, e muito interessante pela premissa que ele traz. Então tem algumas coisas bem interessantes, né? O título do livro é Fahrenheit, uma medida de temperatura, e 451 graus Fahrenheit equivalem a aproximadamente 232 graus centígrados, que é o ponto de fulgor de um papel. Então é o ponto em que ele começa a queimar. Então isso já intriga um pouquinho para que a gente conheça um pouco mais da história. E aqui a gente vê claramente a figura aí de um bombeiro, né? Então são tópicos assim bem interessantes para a gente falar dessa história. Uma dica importante: se você não gosta de spoilers, não leia o prefácio deste livro antes de iniciar a leitura. Leia somente no final, porque o prefácio infelizmente contém spoilers da história, tá bom? Então essa é uma dica especial para você. Então nós vamos conhecer alguns personagens muito interessantes nessa história. Nós vamos conhecer aqui o Montag, que é um bombeiro. Mas os bombeiros nessa história têm um papel bastante diferente. Ao invés de apagar incêndios, a função desses bombeiros é ao contrário, é queimar, procurar e queimar quaisquer livros que sejam encontrados nessa sociedade. Como eu já mencionei, esse livro é uma distopia, foi escrito por Ray Bradbury em 1953 e ele é comparado com outras distopias escritas por George Orwell e também Aldous Huxley, com uma pequena diferença. Nessa distopia, quando Ray Bradbury a escreveu, não havia nenhum regime de totalitarismo ou de fascismo naquele momento. Já era uma democracia e ele teve uma visão bastante interessante. A temática desse livro trata, então, um momento na sociedade onde a própria sociedade baniu a importância dos livros. Ninguém mais dava importância à leitura, ao estudo, porque a sociedade se encontra num outro patamar. E aqui o livro traz para nós a esposa de Montag, que é uma pessoa que está totalmente anestesiada por este mundo consumista, por este mundo viciado, se é que eu posso dizer assim, num medicamento que praticamente adormece as pessoas para os grandes temas importantes da humanidade. E eles então se dedicam a assistir vários programas que se assemelham muito com os tipos de reality shows que a gente vê nas televisões hoje em dia, e eles têm uma compulsão por compra de grandes telas, né, nas suas residências. Então, tudo isso é retratado e a gente percebe então que a esposa de Montag é bastante anestesiada pelos fatos da realidade, do mundo que a cerca, e o principal interesse que ela tem é ali observar e interagir com esses programas que são transmitidos através dessas telas. E a vida então de Montag se resume a trabalhar todos os dias, quando recebe denúncias de pessoas que possuem bibliotecas em suas residências. Eles então são chamados para incendiar esses livros
Até que um dia Montag conhece Clarice, uma jovem que mora ali nas redondezas da sua casa, e ela começa a conversar com ele e lhe fazer perguntas simples, a questionar o seu dia a dia, e essas perguntas despertam em Montag alguns pensamentos e ele começa a se questionar sobre a realidade a qual vive, sobre o porquê a sociedade está dessa forma. E Clarice tem uma passagem assim muito rápida, na minha opinião, nesse livro, porque ela realmente funciona ali só para plantar as sementinhas de dúvida na cabeça do Montag. Temos um outro personagem também muito importante, que é o chefe dos bombeiros, chamado Beatty, e existe nesse livro um diálogo muito interessante travado entre Beatty e Montag no momento em que ele começa a se questionar sobre a sua posição, se realmente os livros são um perigo como a sociedade entende naquele momento, e eu achei bem interessante essa temática. Trazendo um pouquinho agora sobre a minha opinião final do livro, eu gostei bastante da primeira metade, quando esses problemas todos são expostos. Montag começa a se questionar, a procurar outras pessoas que possam ter uma opinião diferente daquela que a grande maioria da sociedade tem. Então ele vai conhecer um professor a quem ele denomina velho, e tudo isso começa a ficar interessante para saber como é que esse desfecho, como é que essa história vai terminar. E na minha opinião, a segunda metade desse livro deixou um pouco a desejar, porque eu não vou dar spoilers para vocês aqui, mas eu esperava um pouco mais desse desfecho, né? A gente foi tão instigado aí na primeira metade, com uma série de informações interessantes, e na minha opinião, esse final deixou um pouco a desejar. Eu esperava um pouco mais, devido a toda a expectativa em volta desse livro, né, de todos os comentários que eu havia ouvido anteriormente. Não desmerece a obra de forma alguma, mas eu fiquei com aquele gostinho de quero mais, ou esperando um desfecho mais concreto, se assim a gente pode dizer. Então eu quero te convidar a fazer essa leitura para tirar suas próprias conclusões. Se você já leu, deixa aqui nos comentários qual foi a sua opinião sobre o desfecho que Ray Bradbury deu nesse livro. Se você ficou contente, quais foram os pontos fortes. Me ajuda de repente a enxergar algo que durante a minha leitura possa ter passado. Combinado? Eu espero que você tenha gostado então desta resenha. É mais um clássico e inclusive mais um dos livros lidos da minha meta literária para 2021. Caso você queira conhecer quais são os livros que eu separei para ler este ano, vou deixar no card aqui o vídeo onde eu comento um pouquinho sobre os livros que eu separei para ler no decorrer desse ano. Eu espero então você no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau!